Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia do nosso querido Melo, da nossa querida Dulce, do nosso João, e hoje daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, através das abençoadas mãos do apóstolo da caridade Francisco Cândido Xavier. Então, o capítulo é Jesus na Samaria, capítulo 17. Descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Então, de Jerusalém até Cafarnaum, quantos quilômetros que deve ser? 30, 40, 50? Porque não é, as cidades lá são muito próximas uma das outras. E então, se ele saía de manhã, no final da tarde ele chegava, mesmo fazendo a caminhada a pé. Por exemplo, a cada 2 horas a gente consegue de caminhada percorrer 10 quilômetros. Então, se sairmos a pé daqui agora, chegaremos em Louveira daqui a 2 horas, né? Então é mais ou menos isso, né, que levava para percorrer esses quilômetros, né? Filipe, André e Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. Então, o pessoal estava com fome, aí deixaram Jesus descansando e esses discípulos foram atrás de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Essa fonte de Jacó, ela é um poço, né, também conhecido como Poço de Jacó, que se localiza lá no território lá da Samaria. Envolvida nos revérberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite que se aproximavam, ele está falando tudo isso para dizer que estava anoitecendo, né? Estava no fim da tarde e... Essa é a forma poética do Humberto de Campos. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante e lhe pedia de beber. O que é interessante é que na época um homem não ia em direção a uma mulher. Então, agora Jesus como mestre, governador planetário, ele veio quebrar esses paradigmas. Então, ele conversava com prostitutas à luz do dia. Então, quer dizer, é completamente diferente. Ele, naquela passagem da mulher adúltera, ele era o único que poderia condenar, né, Dulce? E ele não condenou. Embora ele não tenha aplaudido ele sempre deixou claro que ele era contra o crime, mas não contra o criminoso. Sim. Né? Ele sempre vai estender mãos generosas àqueles que querem sair do crime. Então ela lhe pedia de beber, né? E ele caminhou em direção à mulher, pedindo algo para beber. Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou surpreendida. Então, além de tudo, ainda era samaritana. Sim. E havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. E era uma rivalidade, não era
Não era só assim, eu não te quero bem, não olho na tua cara. Não. Há relatos históricos de judeus assassinados por samaritanos e de samaritanos assassinados por judeus. Entendeu? Então não era uma coisa assim. É mais ou menos como você, o cara que mora na Palestina, como é que chama lá? Irã, Iraque? Não Irã, Iraque. Na faixa de Gaza. O cara que, por exemplo, um judeu ir lá fazer uma pregação na faixa de Gaza. Entendeu? Você acha que vai sobrar alguma coisa daquele judeu? E o contrário também, né? Um palestino ir lá no templo de Jerusalém e fazer uma pregação, por exemplo. Estou dizendo nos dias de hoje, né? Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Isso que é uma coisa que a gente sempre chama atenção nos programas, porque como ela fez uma pergunta para ele, para Jesus, Jesus responde inicialmente fazendo uma pergunta. Né? Você vê que interessante? Isso é praticamente quase que todo o tempo, né? Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Aí, essa água viva é que Jesus vai destrinchar. Que vem a ser essa água viva? Inquiriu a samaritana impressionada. Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Que o nome do poço é Poço de Jacó. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então, essa água do amor de Deus é diferente da água que nós ainda estamos habituados de buscar os prazeres transitórios. Então, nós ainda temos o mau hábito de saciar a nossa sede com a água do mar. E a água do mar, quanto mais a gente toma, mais sede a gente tem. Então, evidentemente que o mestre está falando de uma outra água. Então, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Já pensou você sendo envolvido pelo magnetismo do olhar de Jesus? Eu nunca me esqueço, Dulce, que na obra Paulo e Estevão, o Emmanuel, ele relata como que Ananias se tornou cristão. Aliás, eu sempre fico em dúvida se é Anania ou Ananias. Ananias, né? E aí, então ele, não sei se vocês vão se lembrar, que o Ananias foi participar da festa da Páscoa, e aí, naquela Páscoa, a cidade estava alvoroçada porque Jesus ia ser crucificado. E ele foi lá ver o que estava acontecendo, foi lá de curioso. Aí, num determinado momento, o olhar dele, Ananias, cruza com o olhar de Jesus, Jesus pregado na cruz. Mesmo pregado na cruz, ele continuou trabalhando. Que coisa. E aí, o olhar dele é um olhar tão envolvente, tão carregado de magnetismo superior,
que ele ficou impressionado. Quem é esse homem, né? Eu quero saber quem é esse homem. E aí foi atrás das notícias de quem era aquele homem e deu no que deu, né? Aí o Saulo foi atrás dele lá e o Saulo caiu do cavalo. Foi mesmo, caiu mesmo. O Saulo caiu do cavalo, literalmente. Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou: este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Olha só. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Apesar de levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações pelos caminhos mais acidentados, sob o sol ardente dos desertos do mundo. Ou seja, a água viva é o Evangelho de Jesus, e essa água viva e o Evangelho de Jesus, nós podemos a ele recorrer em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer local em que nos encontremos, né? Então, por isso que é uma água viva que sacia, né? Eternamente saciada. Em qualquer tempo você pode me interromper, Melo, fazer o comentário, João, em qualquer momento, viu? Fica à vontade. Tá bom. A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. Ela estava impressionada, Sim. né? Ela estava tendo um mundo descortinado, estava tirando o véu. O véu. Senhor, dá-me dessa água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Marcelo, pois não. Aqui eu lembro de uma coisa muito linda que nós ouvimos numa preleção recentemente lá em Sacramento. Você lembra da Dona Alzira, do Colégio Allan Kardec? E ela estava fazendo a preleção evangélica no domingo de manhã, e ela diz assim: você vê que é exatamente o que Jesus fazia também. E de fazer discípulos, Jesus. Porque aqui, né, João, ele deu esclarecimento para ela. Você vê que aqui é o que o Espiritismo faz com a gente. Minha experiência pessoal. Ele me esclareceu. Ele não me fez por fé, nem por fenômenos, nem por benesses que eu recebi, não, pelo esclarecimento. E ela disse assim, que nós na casa espírita devemos pôr no mesmo patamar ou acima da caridade material, a caridade essa do esclarecimento. Sim.
Porque o esclarecimento é a caridade definitiva. Né? Como Jung, quando perguntaram para ele, doutor, o senhor acredita que Deus existe? Ele disse, não, eu não acredito que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Porque o crer é transitório e o saber é definitivo. E aqui veja que interessante isso, dizer que Jesus esclareceu a mulher acerca dos problemas dela, íntimos dela, e essa era a água viva, porque ela, sabendo e compreendendo como ela podia se curar intimamente, espiritualmente, ela não sentiria falta mais de nada. Né? Muito lindo. É o esclarecimento. Assistência intelectual, assistência nesse sentido que toda essa parte mediúnica que tem o trabalho na casa espírita, ela é um degrau para chegar, para abrir a vontade desses espíritos encarnados e desencarnados também, de serem esclarecidos, abrindo, porque até lá ele está de olho fechado, ouvido fechado, mas aí com um choque desse que vocês dão no trabalho mediúnico, tanto encarnados como desencarnados, tem o choque anímico e tem o choque do esclarecimento, da luz. Aí apaga a luz e eles têm que continuar pesquisando, né? Muito lindo isso aqui. É interessante que todo esse esclarecimento, toda a capacidade que nós, como encarnados, recebemos, é após os 14 anos, né? Glândula pineal, epífise, né? É que é liberado todos os pensamentos, todos os acontecimentos, tudo que nós tivemos em vidas passadas. Até os 14 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós ainda somos preservados. Agora, depois que se abre essa glândula, fica tudo exposto. O que nós fizemos em vidas passadas, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos cultivar para o futuro. Então, o conselho são 3 coisinhas básicas, né? Após os 14 anos, após a gente estar já com todo o manancial em nossas mentes, que a gente não lembra, mas eles estão lá, coisas que passamos, tudo. São 3 coisas importantes. Cuidarmos do nosso pensamento, em primeiro lugar. Em segundo, cuidar dos nossos sentimentos. E terceiro, das nossas ações. Porque já somos donos de si, né? Que esse é o esclarecimento que Jesus deve ter dado lá. Olha, seu problema é esse. Exatamente. Você, a partir de agora, né, comece a pensar assim. No curso Reforma Íntima do Paulo de Tarso, é exatamente essa sequência. Primeiro o pensamento você modifica, porque você tem automaticamente sensações. Então, eu olho para o Marcelo, eu não simpatizo com o Marcelo. Então, eu tenho sensação. Eu vejo o Marcelo, tenho uma sensação não boa. De repulsa. De repulsa. Mas a razão tem que funcionar. Aí eu começo a raciocinar por que eu não tenho, dou razões, desculpas, até chegar num pensamento de que eu não posso ter essa repulsa. Ah, coitado do Marcelo, ele é bonzinho. Então, ele é bonzinho. Não me chame de bonzinho, pelo amor de Deus. Aí, o que acontece? Eu modifico o meu pensamento. Esse pensamento é que modifica depois o sentimento. O sentimento é em consequência da razão e do pensamento. Aí vem, eu tenho livre-arbítrio e tenho a ação para o bem para o Marcelo. Então, essa sequência, que é uma reforma íntima, é a que Jesus deu aqui, esclareceu, com certeza. Para ela poder tomar da água
E uma vez só. Sim, e aí não vai ter sede mais, porque ela sempre vai lembrar. Não, é isso aqui, vou fazer assim, vou agir assim, para não me prejudicar, para eu não ter sede mais. Exatamente. Muito e sempre lembrando, quando a gente tratar com crianças menores de 12 anos, que ainda eles não atingiram aquela situação, amadurecimento. Ainda não vieram alguns instintos, alguns probleminhas que ainda vão surgir agora. Então, estão latentes. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte, que é o monte de Gerazim, lá na Samaria. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Que coisa, né? Que bacana, ela deixou bem claro a sua dúvida, né? Porque os samaritanos falavam que tinha que adorar só lá no monte de Gerazim. Os judeus que só lá em Jerusalém. E ainda tinha essa complexidade de alimentação pura, essa coisa toda, né? E aí vamos ver o que o mestre fala. O mestre observou-a compadecido e exclamou: Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Que coisa linda. Você vê que isso acontece desde aquela época e ainda até hoje. Entretanto, o pastor com P maiúsculo, vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. O pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo o culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar. A samaritana meditava. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Que comentário, né? E lógico, Deus, lá na própria pergunta que o Kardec faz aos benfeitores, Deus, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E um dos atributos de Deus é que Deus é imaterial. Deus é espírito. Então não adianta nada nós vamos falar da nossa parte aqui, né?
nós vamos lá no centro espírita, nós tomamos passe, nós bebemos litros e mais litros de água fluidificada, né? Mas nós não nos modificamos. Nós continuamos naquela toada de manter os mesmos vícios, sobretudo os vícios morais, né, que a gente se refere. E de sentimentos. E de sentimentos inferiores. Terríveis. Sentimentos. E a gente não se modifica. Esse que é o problema. É muito difícil. E lógico, o que adianta então? Você vai lá, né? Vai lá na casa espírita, né? Toma água, toma o passe. Marcelo, uma das coisas que os espíritos nos tratamentos eles enfatizam bastante, principalmente com relação a trabalhadores, aqueles que já estão mais a tempo na casa, é que coloque em prática o que aprende. Porque a maioria, os irmãos espirituais falam, ele fala da boca para fora, mas ele não coloca em prática. Ele pede para os outros fazerem, mas ele não faz. São inúmeras as pessoas que são abordadas nesse sentido, e muitas vezes a gente fica até sem graça de falar para esse irmão. Sem dúvida. E aí é uma experiência individual própria, né? Exatamente. Que cada um de nós vai aprender, né? Com o concurso do tempo. E a gente tem que ficar atento, né? Porque nós fazemos exposições lá na frente, né? Falamos bonito, estimulamos, mas não nos modificamos, né? Então não resolve nada. Quer dizer, resolve porque muitas pessoas se sentem estimuladas, né? Se sentem... Tem até um caso que a gente sempre cita de uma pessoa que frequentou a casa espírita, uma pessoa muito humilde e tal, e quando desencarnou, logo ao desencarnar, encontrou aquele expositor espírita, né? O expositor espírita da casa que frequentava. Só que o expositor espírita estava numa condição espiritual bem inferior, né? Uma condição espiritual lamentável. E aí o expositor falou: poxa, mas como é que você conseguiu estar numa situação mais favorável, tal, né? Aí aquele homem, aquele humilde, né, que ia lá, assistia as preleções, mas que colocava em prática os ensinos, ele falou: eu procurava praticar o que o pessoal ensinava lá na frente, né? É isso aí. Existe também um comentário esse é verdadeiro. Eu me lembro que eu contava. Mas o meu não é verdadeiro? Não, é verdadeiro. Esse é Você está querendo dar ênfase. Eu quis dizer assim, esse é físico, não é no plano espiritual. E eu contava sempre na escola de paz. Pode contar lá também, João, que um palestrante espírita, frequentador de uma casa espírita, fazia palestras, eram palestras maravilhosas, sabe? Era muito bem conceituado, uma maravilha. Aí um dia, mas na casa era diferente, junto com a família. Dentro de casa? Era diferente a sua conduta. E um dia ele fez uma palestra maravilhosa, um monte de gente. Quando terminou a palestra, que o pessoal foi indo embora, ele olhou assim perto da porta e estava a mulher dele e as crianças. E as malas da família, né? As malas. E ele foi perguntar, falou: mas o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui de mala? Não, porque nós queremos ficar com o pai que falou aí, com o pai que acabou de fazer a palestra, não com aquele que está em casa. Que chega em casa. Então a gente veio e vai ficar aqui, né? Constantemente, definitivamente, para aproveitar desse pai, que é esse palestrante que está aí. Aquele outro lá em casa não mais nos interessa. Desse teórico aí, não do prático. Aí nesse dia, se o Guilherme quiser depois cortar, nesse dia que eu acabei de dar essa aulinha na escola de paz,
não sei se você lembra, vinha alguém sempre lá de baixo, que era o Melo, às vezes, abria a porta dizendo que tempo esgotado para tomar o passe. Não sei se ainda agora é assim, sobe alguém para avisar. Né? Então eu acabei de contar essa historinha, o Melo abriu a porta dizendo, final. Eu falei, meu marido está aí avisando que o tempo esgotou, ainda bem que ele não trouxe a mala. Sensacional. Bom, aí continuando o capítulo 17, nós vamos encontrar o seguinte relato do Humberto de Campos. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Por isso que eu te falei, né, que os hábitos... que para eles já era íntimo isso. Exatamente. Você ficar conversando com uma mulher. Já era íntimo. Era uma coisa assim que era, vamos dizer assim, pecaminosa, sim, né? Sim. Era um vexame, sim, era uma vergonha, vamos dizer nesse sentido. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Lógico, porque primeiro que hoje nós sabemos que é o governador planetário. Sim. É um espírito de altíssima hierarquia. Espírito de alta hierarquia, a capacidade espiritual dele é tamanha que as pessoas, quando se aproximam, não vai ficar pensando, né, que ele estava aproveitando da mulher, estava querendo alguma erotização do acontecimento, né, vamos dizer nesse sentido. Né? Sim. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, eminentemente impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvissem a palavra. Você vê? Ela ficou tão motivada, tão emocionada, impressionada, que chamou todo mundo, né? E é curioso, né? Quando eu abracei a doutrina espírita também, o Dulce, eu fiquei tão comovido, né? Tão assim, me sentia tão feliz, né? Com aquelas luzes, né? Com aquela retirada do véu, né? Que a gente falou, que eu queria que os amigos mais próximos também recebessem também essa luz, né? Isso, sentissem a mesma coisa que eu estava sentindo. Mas aí é lógico que eu me deparei que cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu nível de amadurecimento espiritual, intelectual. E lógico que aí aos poucos eu compreendi isso, né? Não ia ficar lá, né? Olha, você tem que ler e tal. Bom, então ela chamou os seus familiares e vizinhos. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino com as suas palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerara para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e de consolação. Nesse ínterim, Filipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Então, quer dizer, ele estava preocupado, né? Porque ele já estava lá horas e não comia, né? Continuava sem comer. E o discípulo, lógico, né? Estava atento para isso.
Não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual alimento? Perguntou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Que coisa impressionante, né? Coisa linda. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da Boa Nova. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui, entre os samaritanos, um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. Às palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. Olha só as oportunidades de ensinamento do mestre, né? O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o anelo do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Ele trabalha, mas não se prende às vitórias imediatas. Porque as verdades espirituais, elas se preocupam com o enaltecimento que o tempo vai dar. Ou com a quantidade. Exato. Porque eles se entusiasmaram com a quantidade de pessoas que foram lá ver. De pessoas para ouvir. Exato. Mas Jesus disse que isso era apenas uma ondulação. É uma onda, né? É uma onda. E, na verdade, para ser profunda a mudança, o esclarecimento, era um tempo bem maior. Então, isso aí era um primeiro passo, mas ele sabia que não é... E é o esclarecimento do seu mundo íntimo. É, exatamente. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Acreditas que seja esse homem o Cristo prometido? Porque Jesus agora pediu para os discípulos fazerem silêncio e para eles ouvirem o que o povo estava falando sobre eles, né? Aí, acreditas que seja este o homem, o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. Olha só o que o pessoal... É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha.
Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo para o Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Vê só o que as pessoas pensavam do próprio Jesus na frente hoje, dele. E o pessoal estava abafando, né? Os discípulos estavam achando que tinha, né, sido foi estava causando um êxito enorme, né? A hora que foi ver no detalhe, muito pelo contrário. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Olha lá, ó. Que te parece esta circunstância? Perguntava a um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-la a seu modo, replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Veja você, né, Dulce, Melo, João, né, que essa passagem evangélica é uma passagem tida como uma das mais espiritualizadas, né? Porque o Deus tem que ser adorado em espírito e verdade, né? Não é para adorar em lugares materiais, nada disso. Então, quer dizer, é uma passagem marcante, né? E nós agora estamos vendo os bastidores dessa passagem, né? Do que as pessoas que lá estavam verdadeiramente faziam fuxico sobre o comportamento de Jesus, né? Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. O que não é verdade, né? Porque teve vários relatos, mesmo no Evangelho, de tratamentos em locais discretos, né? Que não tinha multidão. E não tem caridade, olha só, acrescentou outro. Não tem caridade, pois ainda há pouco tempo, quando o procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte sob o pretexto de fazer orações. A noite começava a cair de todo. No alto já brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos à margem do caminho para um momento de repouso. André, Tiago e Filipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente, o mestre fora aureolado de imenso êxito. Entretanto, verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio da sua bondade imperturbável. Já pensou bondade imperturbável? Que maravilha. Hein? Já pensou quando a gente tiver isso? Uns 10% disso? Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio, o Batista procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me glutão e beberrão. Então, quer dizer, João Batista, como ele ficava isolado, ele era tido
como ele estava na companhia de Satanás, né? Satanás é adversário do bem. Agora, como Jesus participava das bodas de Canaã, participava as festas lá com Mateus, né? Tem um determinado momento que Mateus faz um banquete lá para ele, o próprio Zaqueu lá depois em Jericó. Então, como Jesus participava, então ele era glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Maravilhoso. Essa obra é fantástica, viu, Melo? E ela é rica de ensinamentos e tem aquela particularidade que Jesus dá um enfoque real na interlocução com os discípulos, né? Sim, a abrangência dela é bem grande. Aquela coisa assim bem particularizada, né? E lógico, né, com os ensinamentos, né? Os ensinamentos ampliados, que é formidável, né? Sensacional. Tem toda essa, vamos dizer, essa forma mágica do Humberto de Campos falar, né? E a sensação, aquilo que eu falei, assim, para mim a sensação é de a gente estar convivendo ali na intimidade com Jesus, né? Vendo as conversas dele, os trejeitos, sabe? Eu fico com essa sensação, né? É muito, muito lindo. Dulce, que você separou alguma coisa aí? Fica à vontade. Gostaria de ouvi-la. Pois não. Separei, Marcelo, um texto pequenininho de um livrinho de Irmão X. Que é o próprio Humberto de Campos. Que é o Humberto de Campos, chama Pontos e Contos. Porque nós falamos de Jesus aí, falamos do trabalho, dos trabalhos, seja na casa espírita, seja em qualquer reunião que seja para o bem, que seja para a luz, uma casa, né, uma casa de oração, não importa, uma igreja, um grupo sem religião, mas que trabalhe pelo próximo. E esse texto aqui é pequenininho, mas eu acho muito lindo e emocionante, que é como nós devemos encarar esse trabalho. Agora falando um pouco mais com responsabilidade do nosso trabalho, da responsabilidade, mais assim, seriamente, né? Então, diz assim: conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração dentro do seu quartinho. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa, e naquele momento o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação.
que era aquela de Jesus ao seu lado no seu quartinho. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, oh, maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo. E ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Então, essa é a responsabilidade que nós temos após termos nos esclarecido de alguma maneira, da maneira que necessitamos e que nos é concedido e que temos a capacidade de ser esclarecidos, seja ela qual for. Mas temos um trabalho a fazer na nossa reencarnação, no nosso caminho de evolução. Nós temos um trabalho, e seja ele qual for, ele está em primeiro lugar, porque é ele, como Jesus diz aqui, que faz com que Jesus esteja do nosso lado. E nós não abandonamos a Deus, não viramos as costas para Deus, se nós continuamos no trabalho. Então não é a espera, não é o ficar esperando que aconteça. Nós temos que fazer a nossa cura, o nosso progresso, a nossa ajuda. Muito bom. Melo, gostaria de fazer mais algum comentário? João, fique à vontade. Nós somos pequenos jardineiros, né? E quando nós temos um gramado muito grande para cortar, nunca a gente deve ficar parando toda hora e avaliando o tamanho. Nós temos sempre ir em frente, devagar, seguir, porque a nossa corrida é individual. Então devemos pensar que aquele gramado que nós temos à frente, nós vamos ter que cortar, sem avaliação, sem parar, sem se preocupar se vamos conseguir cortar ou não. Vamos fazendo a nossa parte individualmente a cada dia. Sem dúvida. Que também vai servir de exemplo, né? Sim. Para as pessoas que estão na mesma caminhada. Sim. João, gostaria de ouvi-lo. Bom, legal, acho que foi um prazer muito grande aqui, essas conversas aqui super esclarecedoras, né, e com algumas mímicas aqui do nosso amigo Melo. Mas é aquela história, né? Quer dizer, se a gente quer mudar o mundo, a gente começa a mudar a gente mesmo, no nosso coração, né? Para estabelecer o reino de Deus exatamente naquele local lá, no nosso coração. Então, assim, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal lá, assim, é o seguinte, que Jesus conta com a gente mesmo, né? Não vai descer nenhum anjo, não vai ter milagre acontecer de repente. Não, somos nós, né? Os trabalhadores pequeninos, os trabalhadores meia boca ainda mesmo, né? Mas é o que está disponível aí para Jesus, né? E Ele nos entende, nos ampara, os Espíritos são maravilhosos aí com a gente, né? nos fortalecendo nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades. E a gente tem melhorado, né? A gente precisa reconhecer isso aí. Existem muitas coisas, como foi comentado no início, muitas coisas a gente ainda tem agarrado dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, né? Nos nossos atos. Mas se a gente estiver com boa vontade, né? Trabalhando a questão da reforma íntima, buscando, né? A gente vai devagarzinho, uma coisa ou outra, a gente altera, a gente melhora, né? Faz aquela revisão de consciência no final do dia, na hora de botar a cabeça no travesseiro. E a gente tem, alguma coisinha ou outra tem melhorado. Precisa melhorar mais, né? Mas vamos em frente. Acho que a gente tem que se, vamos dizer, conhecer, estudar, né? Aprender, saber das coisas, né? Como a Dulce estava dizendo, a gente ser esclarecido
e buscar trabalhar, a gente vai conseguir. Nós vamos, porque Jesus falou que não ia, nenhuma das ovelhas dele ia se perder, então não vamos ser nós aqui também, todos nós vamos nos salvar aí. Precisamos fazer a nossa parte, né? Sim. Muito obrigada, agradeço. Saber é poder, né? Como nós aprendemos aqui com a nossa querida Adu. Saber é poder. Quando temos conhecimento, temos também o poder de nos melhorarmos intimamente, que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, como nos ensina o Humberto de Campos nesta obra, Boa Nova. Sim. Pois não, Dulce, desculpe que eu te atrapalhei. Eu quero agradecer essa nossa reunião, muito feliz, fui muito feliz, e com nossos irmãos tão queridos que estamos aqui sempre, estamos sempre juntos, né, durante a semana, e fui muito feliz, porque trouxe bastante refrigério ao coração, relembrar tudo aquilo que nós temos à nossa disposição para tentar fazer a caridade para o nosso próximo, ao máximo que nós pudermos. E nós agradecemos, eu agradeço por esse convite que o Marcelo fez, o João também, a nós. Agradeço muito. E eu agradeço vocês por poder concretizar, né, esse nosso encontro, que eu particularmente ansiava há bastante tempo. Muito obrigado mais uma vez, Melo, obrigado, João, obrigado, Dulce, e da nossa parte, tchau. E o Melo? Tio Melo, suas despedidas, fica à vontade. Então, hoje aconteceu o contrário, né? Porque normalmente é o Marcelo que faz as preleções e a gente tem que ficar pedindo para ele parar, porque senão ele não para. Agora hoje aconteceu o contrário, ele é que está pedindo para a gente parar. Será que ele já se despediu, já está indo embora? Foi muito bom, eu agradeço muito, foi muito proveitoso e esperamos que as pessoas tenham isso na mente e no coração. São coisas maravilhosas que realmente são aprendizados, né? Sem dúvida. Eu também agradeço muito aí a recepção calorosa dos amigos queridos aqui. Agradeço muito a Deus a bendita oportunidade aqui da gente estar conversando sobre Jesus. Olha como é que a gente já avançou, né? A gente ficava conversando sobre tantas coisas, né? Hoje a gente conversa sobre as lições de Jesus. Que maravilha. Estamos melhorando, exatamente. Que Deus abençoe todos os nossos queridos ouvintes aí também. Verdade. Um abraço a todos.